Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A e sobre negócios em geral. E o tema hoje é startups. E eu vou analisar aqui um vídeo do Pablo Marçal, onde ele traz um caminho para a audiência dele ali ficar milionário através de investimento em startup. Ele fala que até 2025, esse vídeo deve ter alguns anos, mas vamos dar uma olhada nesse vídeo, depois eu explico para vocês um pouquinho dessa lógica que eu vivi bastante dentro, que engloba tanto startups quanto também o mundo de M&A, beleza? Então fala, Pablo, me dá um caminho agora de ficar milionário até 2025, do zero. Pergunta? Quer? Vai estudar startup. Estuda startup. Cria uma ideia, testa, vai para a rodada de negócio. Alguém por 100 mil reais, você aumenta o tamanho da ideia. Aqui só para a gente ir desmistificando algumas coisas, né? O que ele está falando ali é do ponto de vista do empreendedor. Criou uma startup, testou, validou a empresa, ele vai para ele chamou aqui de rodada de negócio, né? Ou seja, fazer uma rodada de captação de 100 mil reais. O que é a rodada de captação de 100 mil reais? Quase sempre, 99% dos casos, é um investimento primário que a gente fala. Primário é dinheiro para o caixa da empresa, não é no bolso do sócio. Então, primeiro alerta. Quando você vê alguém que está captando dinheiro na empresa, fala, pô, levantou R$1 milhão. Não é o fundador necessariamente que ficou milionário. Esse dinheiro normalmente vai para o caixa da empresa, ok? Deu resultado, os caras vão por R$1 milhão. Aí alavanca, aí alguém vem de fora e fala, eu preciso... A gente já falou aqui de fazer uma outra rodada de investimento, né? A primeira levantou 100 mil, a segunda levantou 1 milhão, o que é muito comum, eu passei por isso, vou comentar daqui a pouco. E ele já começa a chegar aqui, ó. Ficou grande, vem aqui alguém estratégico, vem uma grande empresa e começa a ter interesse. Dessa solução. Quanto vocês vão colocar na minha solução? Eu vou comprar esse trem barato, R$50 milhões. Bons referenciais, né? Vou comprar esse trem barato, R$50 milhões. Mas enfim, isso acontece de fato, né? Vem lá normalmente os players estratégicos, como a gente chama, olha para uma startup que tem uma solução de tecnologia, um modelo operacional e fala, pô, quero comprar, ao invés de ser um cliente da sua solução, quero comprar a sua empresa para levar o time, levar a tecnologia, levar todo o CNPJ ali. Aí eu que pus 100 mil na sua startup. 100 mil, eu comprei ela barata. Na hora que entra os 50 milhões, aparece na minha conta. Parabéns, porque você pagou 100 mil acreditando na ideia do cara. Toma a sua parte, 10 milhões de reais. Bom, nesse caso aqui dele, o investidor colocou 100 mil, sai com 10 milhões, né? Ou seja, deu um retorno ali de 100 vezes, ou seja, multiplicou por 100 o capital que foi aportado. Conhecendo uma série de investidores e fundos, eu diria que é bastante raro, para não dizer quase impossível, né? A gente vê esse tipo de investimento. É claro que acontece, você vê alguns casos aí, mas muito pontuais, de empresas que não só viraram unicórnios, ou seja, atingiram valuations bilionários em dólares, super altos, mas que conseguiram dar liquidez. É importante aqui a gente separar o que é valuation e o que é liquidez. Valuation é, pô, minha empresa fez uma rodada de captação a 1 bilhão com B de valuation. Ok, mas se eu quiser vender essa empresa, tem alguém que paga 1 bilhão, isso é liquidez. Essas coisas são muito diferentes muitas das vezes, tá? Então, muito cuidado com isso, pessoal. E aí eu quero começar a aprofundar um pouco nisso, contando a minha história, brevemente. Eu tive 3 startups. Quando eu comecei, eu nem sabia que era startup, mas eu tive a Zite, tive a Chip, tive a PEC. Essas 3 empresas, essas 3 startups foram vendidas, de fato. A Zite foi adquirida pela Sapporo em 2019, a Chip e a PEC foram adquiridas pela Americanas em 2021, e de fato essas empresas foram que mudaram minha vida financeiramente, deixaram a gente milionário, etc. Mas talvez isso não reflita todo o cenário de venture capital, todo o cenário de startups ou de investimento, principalmente aqui no Brasil, tá? E eu também quero fazer um disclaimer, isso não quer dizer que, nossa, eu e meu sócio somos super fora da curva, não é isso. Tem todo um contexto de mercado também, a gente pegou ali um timing bom de mercado, a gente conseguiu entrar com boas teses, a gente teve bons mentores, bons conselheiros, tem toda uma conjuntura, tá? Não quero trazer pra gente o fato de a gente ter sido exitoso em 100% das nossas empreitadas enquanto startup. E lembrando também que a gente pivotou muito durante o trajeto. Mas vamos olhar para o mercado, tá, pessoal? Para a gente desconstruir um pouco disso que o Pablo Marçal tem falado aqui, e a ideia não é fazer chacota, não é nada do tipo, porque tem sim casos que seguem isso que ele está fazendo, que ele está falando, mas quando a gente olha para dados de mercado, eles são um pouco difusos, mas o que a gente
pode ver, tá? Mais de 90% das startups falham, elas quebram. O que isso quer dizer? Cara, mais de 90% das startups, elas viram pó. E o dinheiro e a energia que foram investidos lá, eles simplesmente somem, beleza? Então, esse é o primeiro alerta. Estatisticamente, vai dar errado. O que eu posso compartilhar com vocês? Nas minhas empresas eu tive êxito, mas eu, como investidor, eu perdi 100% dos investimentos financeiros que eu fiz, tá? Foram poucas coisas, foram 3 ou 4 só investidas, mas eu perdi 100% desse dinheiro, tá? Era pouquinha coisa, mas veja, mesmo eu já tendo passado por isso, em tese tendo algum olhar crítico sobre os ativos, eu ainda consegui perder tudo isso, porque tem muitos fatores que estão envolvidos. Legal? Segundo ponto também nessa linha, 10 a 20% apenas do portfólio dos investimentos, dos fundos de investimento, é que geram retornos financeiros significativos para esses fundos. A grande parte das investidas dos fundos, como a gente falou, viram pó, e ali uns 10%, tem estatísticas que são até mais pessimistas que isso, é que geram algum retorno financeiro acima ali do CDI ou da inflação do período. Pensa o seguinte, pessoal, se um fundo de investimento que tem estrutura, tem gente que vive para achar os melhores deals, tem gente lá, cara, especialista no tema, ainda consegue errar 9 em cada 10 investidas, você acha mesmo que a gente que está em casa, a gente vai receber lá, em tese, as oportunidades que não são as melhores, porque as melhores vão para os grandes fundos? Você acha que a gente vai conseguir ser tão by the book, assim como o Marçal tem falado aqui? Acho que não, né? Eu até acho que o Marçal hoje deve receber boas oportunidades por todo o poder de mídia, etc., que ele tem, mas, cara, falando aqui do cidadão médio que somos nós, as melhores oportunidades, elas não vêm pra gente, e a gente também não tem o olhar mais treinado do mundo para saber selecionar. Então, muito cuidado. E mesmo que dê certo, olha que estatística bacana, o tempo médio para você fazer o desinvestimento de uma startup é de quase 7 anos. E ele entrega um rendimento, uma rentabilidade, um retorno médio de 26,7% ao ano. O que isso quer dizer? Bom, primeiro que demora tempo pra caramba entre você investir e conseguir sair lá na frente, ok? Então não é um ativo líquido, como a gente já conceitou aqui. Outro ponto, 26,7% de retorno ao ano. Pessoal, a gente vive num país, né, como alguns gostam de dizer, um país de rentista. Se você pegar seu dinheiro hoje e for lá no banco, você aplica ele, sei lá, talvez a 15%, às vezes a 18%, quase que livre de risco, ou com risco muito menor do que numa startup. Então, você tem aqui de 16%, 18%, eu não acompanho tanto o mercado financeiro, tá? Mas em termos de ordem de grandeza, será que vale a pena esse risco, essa falta de liquidez para que a gente tenha um retorno com risco tão acima do que esses produtos bancários, financeiros que a gente tem oportunidade aqui no Brasil? Fica um outro questionamento. Eu não estou dizendo que sim nem que não, estou trazendo consciência para vocês na hora de decidirem isso. Por último, quero trazer um outro ponto bem interessante. Talvez, isso que o Pablo está falando aqui, talvez ele esteja sendo levado a uma visão equivocada pelas manchetes dos jornais. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando uma empresa é vendida, é anunciado que ela foi vendida, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, foi vendida por 100 milhões de reais, ok? O preço de face nominal é 100 milhões de reais. Só que, quando você vai analisar os contratos, e isso nunca é aberto, ou quase nunca é aberto, só quando você conhece o pessoal do mercado, as transações que você descobre isso, que você vai ver que desses 100 milhões, o que foi pago à vista, na verdade, foi 25, 30, e aí tem mais ali 30 milhões que estão atrelados a metas futuras, e os outros 40 milhões eles estão ali, foram em troca de ação, ou foram pagos com incentivos de mais longo prazo ainda, etc. Então, pessoal, muito cuidado, eu não sei se é o caso aqui do Pablo, mas muito cuidado ao ler as manchetes de jornal com relação a esse tema, ok? Primeiro porque o conhecimento, a profundidade de negócio ali, muitas vezes dos jornais, etc., ele é um pouco menor do que quem opera M&A, então às vezes não é nem por maldade, mas existem também algumas linhas que trazem, e eu entendo isso, não está errado em dizer que a transação teve um preço de 100 milhões, mas a gente precisa entender também as entrelinhas de como é que foi isso. Então, Rodrigo, no final do dia você está dizendo que não vale a pena
investir ou consumir startup? Pô, de forma nenhuma, como eu falei para vocês no início aqui do vídeo. Foi isso que mudou a minha vida, né? E faria, se eu voltasse no tempo, faria isso quantas vezes forem necessárias. O que eu quero trazer aqui para vocês é consciência do que é esse mercado, tá? Não é um mercado simples, não é um mercado aqui tão 2 mais 2 igual a 4, mas sim, ele tem oportunidade de retorno atrelada ao risco que ele também propõe. Risco e retorno vão sempre andar juntos, tá? Então esse vídeo aqui é para te conscientizar, trazendo números e não achismos aqui da minha cabeça, trazendo números para que você entenda o que tem de oportunidade, mas também se prepare para os riscos que tem lá. Beleza? Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, deixa lá também que eu vou ter o maior prazer de responder isso para vocês. Aproveita, se você gostou, se inscreve aqui no canal e também lá no Instagram, @o Rodrigo Miranda, @VPX Company. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.